Oi pessoal, hoje vamos falar do método assecante. Muito interessante esse método, tá? Muito interessante, simples e fácil de aplicar, tá? Um pouco de paciência, você vai ter que fazer exercício, obviamente, para você se ambientar com o método assecante, mas ele, assim como o método do método de Newton-Raphson que a gente viu no ano passado, ele também é extremamente importante e pode ser também um dos métodos que você pode aplicar na prática, tá? Como nós já vimos, os métodos que nós vimos até agora, e esse aqui é o último método que a gente vai ver, que é da secante, eles são métodos para você analisar o teu problema, verificar exatamente que método você vai aplicar. E isso aí, se você for trabalhar de fato, de fato realmente, né, em, em métodos numéricos, aplicação de métodos numéricos, enfim, né, se você for analista, aí você tem que verificar, tá, qual é o método que eu vou utilizar. E aí então você vai se defrontar com todos os métodos, e aí então mais um método, que é o método secante. Muito interessante porque você não vai precisar da derivada como você precisou no método de Newton-Raphson, tá? Newton-Raphson você precisou do derivado. No método secante você não vai precisar desse método, tá? As prerrogativas são as mesmas, que a função tem que ser contínua, tá certo? Vai existir uma única raiz, e etc, etc, que a gente já viu anteriormente isso, tá? O método secante, ele parte exatamente do princípio da secante mesmo. Você vai precisar de 2 pontos em vez de um. Esse que é a diferencial, né, do método de Newton-Raphson, que no Newton-Raphson você precisou apenas de um ponto inicial, um chute inicial. No método da secante você vai precisar de 2 pontos iniciais. Esse aí não diria que é um agravante, né? Mas faz parte do método, ok? Então, aqui você percebe, então, já aqui, tá certo? Que você vai precisar de 2 pontos, x0 e x1, exatamente porque a secante, ela vem do pressuposto exatamente de 2 pontos, tá? Como a gente vai ver daqui a pouco no gráfico, ok? Bom, então, diferente do método de Newton-Raphson, que necessitava da derivada, o método secante não necessita de derivada, certo? Então, qual é exatamente a parte matemática que a gente vai ver aqui e que você vai entender perfeitamente? Bom, a derivada da função, né, que a gente já viu, né, que é dado por a função f de xk, ou seja, vamos substituir a derivada da função pela expressão f de xk menos f de xk menos 1 dividido por xk menos f de xk menos 1. Isso que é exatamente aquela equação lá que você viu em cálculo 1, tá certo? Então você observa que você tem aqui xk e xk menos 1, que são duas aproximações para a raiz. Isso é interessante, tá? Então, dessa forma, então, você vai ter g de x, que é xk menos f de xk, dividido pela função, tá certo? Aqui você observa aqui que é a expressão, ok? Então, dessa forma, então, você vai ter xk menos 1 vezes f de xk dividido por f de xk menos f de xk menos 1, certo? E ajeitando essa função, você vai ter algo desse tipo aqui, ó. Xk menos 1 vezes f de xk menos xk vezes f de xk menos 1 dividido por f de xk menos f de xk menos 1. Ou seja, essa aqui é a expressão da secante fazendo as devidas substituições. Ok, pessoal? Bem simples, tá? Observem que nesse caso você não precisa de derivado, não tem derivado. Então, do ponto de vista computacional, você aí tem uma facilidade a mais para o seu programador, o seu analista de sistema, se não for você mesmo, né? Porque se for você mesmo, então você vai ter que ou saber exatamente como implementar isso, ou seja, programação, ou então contratar um analista de sistema, ou então
para pegar um pacote, né? Comprar um pacote que já tem esse método já implementado, ok? Muito bem. A interpretação geométrica a gente vai ver daqui a pouco, tá certo? Olha aqui, fica mais fácil você entender, ok? Olha só. Aqui você tem a função em verde, é a nossa função, tá bom? Aqui em verde aqui é a nossa função, ok? Aí você pega dois pontos aqui, o x0 e x1, tá vendo aqui? x0 e x1. Aí o que você faz? Você traça exatamente uma reta passando por x0 e x1, que é a secante, ok? E vai obter exatamente aqui, bem aqui, aqui, x2, ok? x2. Agora você vai pegar o que? x1 e x2 e traçar exatamente uma secante por x1 e x2. Traçou a secante, está aqui. Aí você vai encontrar aqui x3, ó. Observe? Então agora você vai pegar o que? Você vai pegar x2 e x3. Aí você passa novamente uma nova secante. Aí você vai obter x4, depois x5. Então você observa, tá certo? Que está bem próximo, x5 aqui está bem próximo aqui da raiz, que é esse ponto aqui, ó, que toca no eixo do x, ok? Então, você verifica então que as interações vão convergindo também para a raiz que você está querendo obter, tá bom? É bem simples, tá? Assim também como o método de Newton-Raphson é simples. Bom, teste de parada não poderia ser diferente, ok? Você tem aqui o módulo da função, tem que ser menor do ou igual que epsilon em módulo. E a diferença entre xk mais 1 até xk dividido por xk mais 1 tem que ser menor ou igual que o epsilon. Então são dois testes de parada que você vai fazer. O algoritmo também é bem simples, né? Ou seja, você pega um contador, k igual a 0, x0 recebe o x0 e x1 recebe o x1, que são os valores iniciais, certo? São os chutes iniciais. Enquanto o critério de parada não for satisfeito e o k for menor que um limitador, então você incrementa o valor de k. K vai receber k mais 1, ok? E aí então você aplica a expressão xk mais 1 recebe xk menos 1 vezes f de xk menos xk vezes f de xk menos 1 dividido por f de xk menos f de xk menos 1, ok? Fim enquanto. Muito bem. Agora ver um exemplo, tá? Aí mudou, pessoal. Não é aquele exemplo não, tá? Vamos mudar. Vamos pegar esse outro exemplo aqui. X ao cubo menos x menos 1, com a tolerância igual a 0,002. Então observe aqui que o nosso epsilon é 0,002. Vamos considerar exatamente que os chutes iniciais são 1,5 e 1,7. Tá? Esses aqui são os valores iniciais que a gente vai aplicar, ok? A função é essa aqui, tá? A expressão recursiva que você vai aplicar, que é o método da secante dado por essa expressão, que a gente já viu, ok? Agora é só você aplicar, como a gente já viu em Newton-Raphson, tá? Observe. E aqui você tem aqui, ó, como se fosse o x0 e aqui o x1, né? xk menos 1 e xk, tá bom? Então observe aqui que você vai substituir aqui x0, x1, x0, x1, x, f de x0 e assim vai, tá? Então, calculando o primeiro aqui, você toma aqui o x0 1,5 e o x1 1,7. O f de x0 é 0,805 maior que 0, f de x1 2,203 maior que 0. Isso aqui não tem problema não, tá? Não tem problema se ambos serem positivos aqui nesse método, porque a gente está tomando dois valores iniciais, tá bom? Então aí você calcula o x2, observe que o x0, que você tem que o x1 é 1,7, você calcula o x2, tá? Vai dar 1,36921, ok?
E aí então você pega e faz o teste de parada, verifica se isso aqui é maior do que o epsilon, não é, né? E aí então você escolhe novamente um novo valor, tá certo? Aí o x1 passa a ser 1,36921 e o x2 passa a ser 1,5. Aí você diria assim, mas professor, por que não poderia ser o x1 receber exatamente o valor 1, não, mas ele recebe 1, né? Mas não era para ser 1,5 ou x1, não, por quê? Porque aqui você tem que verificar a ordem de crescimento, né? Do menor para o maior. Então, o menor é 1,36, que sempre é um valor, né? x1, por exemplo, é o xk menos 1, e o maior valor seria o xk, é o próximo, tá? Então, você tem que ter cuidado exatamente nessa questão, tá? Então, 1,5. Aí você pega e faz o cálculo da segunda aproximação já com esses valores que você tem, tá? Faz a aproximação, deu 1,331,04. Aí você faz o teste de parada, para 0,002712, que ainda é maior que epsilon, tá certo? E aí então você pega, escolhe um novo valor, 1,33104 e o x3 1,36921, ok? E aí então na quarta aproximação você vai obtendo também 1,324971, faz novamente o teste. O teste aqui, o teste que já deu 0,00108, que é menor que epsilon. Então pronto, você pode parar e dizer exatamente que o último x, que é 1,36921, é a raiz que a gente está procurando. Bom, aqui nós temos outro exemplo, aquele exemplo lá tão famoso que a gente tinha visto anteriormente, que é o x ao quadrado mais x menos c igual a zero. O x0 é 1,5 e o x1 1,7. Pegamos esses dois valores, substituímos aqui, já encontramos aqui, ó, 2,03571. O x3 deu 1,99774, ou seja, está convergindo para 2, né? Tá certo? E aí então você vai vendo aqui 1,999,999, que obviamente que você vai observando que está convergindo para 2. Então é só a questão de observação e verificando que esse método é tão bom quanto os demais, né? Depende, como eu falei para você, depende muito da questão do problema, tá? Depende muito da questão do problema. Mas para nossas provas, tá? A gente não vai entrar muito no mérito das questões, a não ser que eu passe exatamente digamos, uma atividade para vocês fazerem nas suas casas, aí isso tudo bem. Aí você vai ter tempo para analisar qual seria o método que você vai aplicar. Mas numa prova, por exemplo, se eu passar uma prova, não sei como é que vai ser a nossa prova, online, ainda não pensei como é que eu vou fazer essa prova, tá? Mas certamente eu vou avisar com antecedência como é que será ela, tá bom? E não deverá demorar muito, tá, pessoal? Muito bem. As vantagens, que é a rapidez no processo de convergência, como a gente já viu, o cálculo mais conveniente do que o método de Newton-Raphson, né? E desempenho elevado, tá? Ou seja, é conveniente porque não tem derivado. Eu vejo por esse lado aqui, diferente do método de Newton-Raphson, porque tem derivado, tá? As desvantagens: se o cálculo da derivada não for difícil, então o método logo será substituído pelo método de Newton-Raphson. Isso que eu falei para vocês. Então, se não tiver problemas para você, você pode utilizar tranquilamente o método de Newton-Raphson, se você não tiver problema com derivado, tá? Muito bem. Difícil implementação? Pode ser que seja difícil. Depende muito do seu programador, tá bom? E, pessoal, nós terminamos então as nossas aulas sobre raízes de funções. Bom, na próxima falaremos sobre o último assunto que deverá entrar na nossa avaliação, que é exatamente sistemas lineares, tá? Que deverá ser o nosso último assunto antes da nossa primeira avaliação, que a gente não
realizou até o presente momento. Então, até mais e até a próxima.